A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nossos amados irmãos. Queridos, chegamos na lição extra do nosso vídeo, que nós vamos enviar para vocês com muita alegria do nosso coração. A lição de número 2, que trata sobre para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição. Tópico 2, a importância de ouvir o Evangelho. O tipo ideal de solo. O tipo ideal de ouvintes. Aí nós vemos que Jesus inicia a parábola do bom semeador com a palavra e diz: ouvi. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí diz que no aspecto espiritual somos responsáveis. E outra coisa, nós temos que ter a importância de ouvir. Temos que dar a importância de ouvir a palavra. 3. O coração tem que ser honesto e bom. Conservar o coração honesto e bom. O fruto produzido depende da resposta da palavra. Então, meus amados, até na nossa conclusão, nós vemos os resultados são determinados pelo coração. E no tópico 3 fala do chamado para anunciar o Evangelho. Aí diz: Jesus, a ordem para pregar. Então, o Evangelho são boas novas, boa notícia que traz salvação em Jesus Cristo. Mais revelação para todos os meus amados irmãos nesta oportunidade. E com muita alegria, meus amados irmãos, que nós iniciamos a aula de hoje, mostrando mais uma vez que a parábola ela é uma comparação, uma ilustração. E hoje nós vamos estudar sobre a parábola do bom semeador. O bom semeador não é o mau, o médio, o razoável, mas o bom. Porque trata, meus irmãos, de levar a boa semente, isto é, a boa notícia. Nós já entramos de uma vez mostrando o seguinte: há muitos pregadores que levam a má notícia. Isso mesmo. Por quê? Porque vão pregar, a sua boca está cheia de inferno, de condenação. Isto é, as pessoas já vivem nesse estado de condenação desde Adão. A boa notícia é tirar o povo da onde? De condenado, na condição de condenado. Então a condição de condenado, quando Jesus chegou na terra, tinha vários tipos de terreno. E quando Jesus chegava para, vamos dizer, uma prostituta, um fariseu, qualquer coração que estivesse na condenação geral, Jesus nunca tocava no assunto individual dos seus pecados. Jesus levava a boa notícia. Qual é a boa notícia? É que as pessoas podem voltar para suas casas, podem ser recuperadas, regeneradas. As pessoas podem ser curadas. Havia cegos, coxos, havia pessoas endemoniadas como Gadareno. Com isso nós vemos que quando o reino de Deus chegou, com a mensagem das parábolas, veio trazer salvação a todos os homens. Como? Curando as pessoas. Este é o mistério das revelações. Por quê? Porque nós estamos nesse período aqui, ó. Graça. Nós temos a dispensação da graça, a dispensação do mistério, que estava oculto em Deus, e a dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós estamos nesse período aqui, ó. A parábola do bom semeador está na dispensação da graça. Com isso, meus amados irmãos, nós vemos que as pessoas precisam ouvir a boa notícia.
E infelizmente, não são poucos, mas muitos, até mesmo nos seus lares, nas suas casas, não mede palavras, mesmo com os membros dos seus próprios familiares. Abre a boca cheia de peçonha, mostrando que a sua própria vida é um inferno. Nós não podemos levar a má notícia. O tópico de número 3 trata da boa notícia. E a boa notícia é conhecer primeiro o coração do ouvinte, através da revelação da palavra. Jesus sabia muito bem que as pessoas haviam desvirtuado por causa do pecado. Com isso, a mente das pessoas estava corrompida. Deus comparou a mente de um pecador com a mente de um peixe. Abacuque, capítulo 1, versículo 14 e 15. Com certeza, Deus dá uma oportunidade para essas pessoas tidas como peixe serem resgatadas pelo verdadeiro evangelho, que é a boa notícia. Tirar as pessoas da sua malignidade. Com isso, meus amados, o evangelho, quando chegou, olha aí, tirar os peixes que está exatamente com as suas mentes deturpadas. Quais são as mentes hoje do homem? Mente de peixe. O que é que as pessoas normalmente procuram? Tudo que a mídia oferece são fisgados pelas próprias iscas dos homens. Com isso, o evangelho, a boa notícia, é tirar esses peixes com essas mentes para levá-lo à mente de Cristo. Então, encerrando esse assunto, Deus sabia que no meio dos peixes havia os répteis. Então esses répteis são as pessoas que serão condenadas. Com isso nós observamos, meus amados irmãos, que todo bom semeador, todo aquele que leva a preciosa semente, ele precisa ser uma pessoa que conheça da mente de Cristo. O Adão conhecia a zoologia. O bom semeador, ele tem que conhecer de anatomia, isto é, conhecer o ouvido do ouvinte, a boca do ouvinte, o coração do ouvinte, as partes humanas do ouvinte. Com isso, nós entendemos que, como a semente deve ser semeada, ela vai produzir efeito dependendo da decisão do coração da pessoa. Então, a pessoa tem espírito humano, alma humana e corpo humano. Com isso, o espírito da pessoa que recebe a boa semente já começa a ser produzido o quê? Um aperfeiçoamento. Hebreus capítulo 12. O espírito humano é aperfeiçoado por causa do recebimento da boa semente. Depois a alma do ouvinte regenerada e o corpo preparado para a ressurreição de mortos e arrebatamento, se Jesus vier hoje. Com isso nós observamos, meus amados irmãos, que a parábola do bom semeador, ela interpreta o interior do coração. Então são 4 tipos de terreno. Mais uma vez, voltando ao assunto dos terrenos dos corações humanos. Vamos lá? Todos sabem que são 4 tipos de coração, ou solo, ou terreno. Nós sabemos que esses corações, a princípio, antes da mensagem, antes de ouvir, todos eles, presta atenção, praticavam o erro, estava corrompido, o mundo jaz no maligno, todos pecaram. O que é que vai acontecer? O evangelho vai chegar, o bom semeador vai pregar, vai anunciar, e eles precisam ouvir. Há uma necessidade urgente de ouvir, irmãos, porque nós temos responsabilidade como igreja do Senhor de ir aos corações, mas os corações, as pessoas
tem a obrigação de vir. Vinde. Não foi isso que Jesus disse? Para a igreja ir e para os pecadores vir. Então, a obrigação tanto é da igreja como é dos homens. Nós temos que ir e eles têm que vir. Com respeito a não ir, a igreja não será condenada por não ir, mas a justiça será nos galardões, na apresentação de contas no tribunal de Cristo. Com certeza. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não há nenhuma condenação. Então o julgamento não é condenatório. A igreja já é salva pela fé em Cristo Jesus. Porém, se ela não for pregar o evangelho, não receberá a sua recompensa. Porém, os pecadores que não vierem serão julgados. E a base do julgamento, porque se a igreja tem a obrigação de ir, eles têm a obrigação de vir. Foi próprio Jesus quem disse: vinde a mim. Então eles têm que vir e nós temos que ir. Com isso, se eles não vierem, esses serão julgados. Olha aqui, meus irmãos, a revelação. Você sabia que a rainha de Sabá, aquela lá da África, ela saiu das suas terras, soube que havia um homem chamado Salomão e que ele falava de Deus, do nome de Deus, e ela foi até esse homem ouvir das grandezas e perguntar e saber das respostas, dos enigmas, das parábolas a respeito de Deus. Então ela saiu das suas terras, ela tinha que vir, é a obrigação de todos. Então a rainha de Sabá, ela tinha que vir. Então o próprio Salomão é um tipo de Cristo. Com isso, com a sabedoria que ele tinha e com as respostas que ele dava, a rainha de Sabá trouxe presente e ofertou a Salomão. Com isso, Jesus falou que todos os homens da terra, isso é forte, eles vão ser julgados pela rainha de Sabá, porque todos os homens, mesmo que estejam distantes, mas se eles ouvirem a respeito da grandeza de Deus, do que Jesus faz e fez, eles têm que vir, é a obrigação de todos. Com isso, se eles não vierem, serão julgados pela própria rainha de Sabá. Jesus falou. Então, meus irmãos, veja que a rainha de Sabá veio de longe. Ela veio das suas terras, lá da África. Com isso, ela veio: vinde a mim. Olha o cumprimento de vir. Glória a Deus. Então, foi uma responsabilidade que ela teve e que aceitou para ouvir as grandezas de Deus a respeito do seu Deus na boca de Salomão. Uma coisa importante: seja gracioso. Sei que temos que pregar a verdade. A verdade é indispensável. Isso mesmo, irmãos. Deu um trava-língua. É indispensável. Glória a Deus. Então, é necessário ouvir e vinde. Então, meus amados irmãos, veja mais. Irmão, nós estamos só na metade da aula. Então, vamos para o que interessa. Vamos lá? Ó, glória a Deus. Vejamos. Ó, os evangelistas têm que pregar a boa mensagem, a boa notícia. Com isso, nesta boa notícia, que todos os evangelistas devem... Sim, meus amados, os evangelistas devem aprofundar suas mensagens, porque aquele que ganha a alma, sábio é. Então, como aprofundar as mensagens?
ser um pregador, um mestre paciente. Com isso, como Jesus pregava sentado e a multidão ficava em pé, e Jesus à beira do mar, aquele vento, um pregador totalmente tranquilo, conforme nós vemos, aquele que está sentado, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, levando a boa semente à multidão em meio a grandes águas do mar, representando nações ali. Então, com isso, eu vejo que aquele que está sentado está moralmente bem. Glória a Deus. É isto que acontece com um bom semeador. Ele tem que estar moralmente bem. Sim, é ele o exemplo a ser dado. Com isso, ele tem que ser o bom semeador. Um dos melhores exemplos a dar. Então, meus amados, vamos lá? Vejamos. Todos os corações, se lembra? Eles estavam no erro. Então vamos aqui fazer uma planilha, né? Ó, 1, 2, 3. Vejamos aqui, amados. Ó, vamos aqui. Primeiro, todos os corações estavam no erro. Nós temos o coração 1, coração 2 e o coração 3. Se lembra desse aqui, que é um reflexo dos 3? Lembra da aula passada? Por isso que eu peguei os 3 aqui. Certo? Então vamos lá. Um reflexo. Nós temos a obrigação de responder à mensagem que nós ouvimos. Então, Deus não tem a obrigação de salvar, mas é um ato gracioso. Por isso que ele se alegra em salvar. Então Deus quis salvar, não foi obrigado a nos salvar. Mas como Deus quis nos salvar, há pessoas mesmo no erro, ó, essas pessoas vão ter seus corações que no erro estão fechadas, mas só que esses corações são sinceros. Existem corações que são sinceros. Amém? O que é isso? Pessoas que estão no mundo, irmãos. Pessoas na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria. Existem alguns que, embora no erro, fazendo as coisas erradas, mas Deus conhece o coração dela. Deus sabe do coração dela. Nós temos pessoas na Bíblia que fazia coisas erradas, mas tinham seus corações sinceros. Então, sabia que Deus, ele abre as portas quando há sinceridade? Aquele do pé do caminho não tinha condições, mas aquele que tem sinceridade, por exemplo, que está no erro, mas tem vontade de conhecer a Deus, isto é uma sinceridade. Quer dizer que Deus, na sua memória, na sua mente, ele se sente vontade de abrir um meio, uma oportunidade para essa pessoa. Vejamos aqui, ó. Então eu tenho aqui uma pessoa conhecida por Cornélio. Ó, esse Cornélio aqui, Deus sabia do coração dele. Deus sabia que ele dava esmola, orava a Deus, com isso, na sua sinceridade, mesmo no erro. Por quê? Porque ele ainda não era salvo. Ele precisava de salvação. Foi por isso que Deus abriu uma revelação aqui. Deus abriu uma revelação. Qual foi a revelação? O meio. Esse meio aqui foi a revelação. A revelação foi que Deus enviou o quê? Esse meio que Deus deu a Cornélio, qual foi? O anjo. Se lembra que o anjo apareceu a Cornélio? Para ele ter uma oportunidade de salvação. Então Deus, ele ama corações sinceros. Por isso que há um meio que leva a pessoa a quem? Ó,
ao evangelista, ao semeador, ao bom semeador, ao evangelista. Sabe quem é o evangelista aí? Nessa história de Cornélio, se lembra? Ó, Pedro. O anjo apareceu, falou para Cornélio, deu oportunidade, ele aceitou. Então depende também de aceitar, porque a oportunidade não diz que ele já é salvo. Ele tem que aceitar a oportunidade, ele tem que crer na oportunidade, ele não pode deixar passar, mesmo com um coração sincero. Ele tem que decidir. Então tem que ter uma resposta. Por isso que Deus abre as portas para os corações sinceros, mas eles têm que decidir. Então, o Cornélio tinha que ouvir a mensagem, porém o anjo não podia pregar. Embora, conforme diz o escritor Pedro, apóstolo Pedro, ele fala, meus irmãos, que os anjos desejavam pregar, anunciar a palavra de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 11 ao 14. Então os anjos desejavam anunciar o evangelho. Só que Jesus, ele deixou essa incumbência para quem? Para a igreja. Olha, irmão, os anjos desejavam, é uma tarefa tão bonita, mesmo árdua, que é a obra evangelística, missionária. Os anjos, eles vieram como meio de revelação para Cornélio, a fim do meio levar o Cornélio para quem? Pela oportunidade, para Pedro, o evangelista. Então Cornélio tinha que ouvir Pedro, tinha que crer em Pedro, tinha que aceitar o bom semeador. Glória a Deus. Tinha que haver decisão. Meus irmãos, isso aqui é tão forte, sabe por quê? Porque, embora nós temos o meio da revelação, o anjo chegou, não pregou, mas indicou quem pregava, ele teve que aceitar e teve que crer na mensagem do bom semeador. Olha o segundo coração aqui, ó. 1, 2, 3. O segundo coração aqui, vamos escrever etíope. Lembra do etíope? Ele era servo que cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Sim, ele era etíope, lá do sul do Egito. Com isso, ele vinha numa carruagem. Deus sabia que o coração dele era sincero, mesmo estando no erro, porque ele não era salvo. Então, com isso, pela sua sinceridade, ele lia o profeta Isaías, Isaías, capítulo 53. Este aqui, o livro, era o meio que Deus estava dando para o etíope. Como ele era sincero e recebeu um livro, ele tinha um livro e lia o profeta Isaías, como meio para ele ser salvo, meio de revelação. Então Deus deu uma oportunidade e ele aceitou. Qual foi? Filipe. Lembra de Filipe? O Espírito Santo chegou para Filipe. A palavra Filipe no original significa aquele que ama cavalos. Então, como conseguir chegar na carruagem? Então o Espírito Santo vai usar alguém que gosta de cavalo, alguém que está preparado fisicamente, espiritualmente, o bom evangelista, o bom semeador, o Filipe. É ele que foi escolhido para vir até a quem? Etíope. Então o etíope, ele tinha que crer na mensagem evangelística de Filipe. Filipe pregou ensinando o livro do profeta e disse: aqui é Jesus. E ele creu, aceitou a oportunidade. A oportunidade não salva enquanto ela não for aceita, porque a pessoa tem que crer na mensagem. Com isso, meus amados irmãos, nós vemos um terceiro coração, Paulo.
Lembra que Paulo, mesmo no erro, era sincero? Ele fazia as coisas na sua legalidade, ele era um legalista porque ele era fariseu. O farisaísmo é a principal seita dentro do judaísmo. Com isso, ele achava que estava fazendo as coisas certas, levando muitos cristãos à prisão e às vezes voltava para que haja alguma morte deles. Com isso, nós vemos o seguinte, irmãos. Paulo, pela sua sinceridade, mesmo no erro, Deus lhe deu o quê? Uma oportunidade. Veio um meio, uma revelação. Quem foi que apareceu a ele? Jesus, em uma visão, uma luz. Então nós vemos que o meio chegou, o meio chegou, o meio chegou. O meio não veio para o salvar, o meio veio para indicar. Vocês sabem que Jesus chegou e não salvou imediatamente Paulo. Atenção, no caso aqui, ó, ele não pregou. Ele apenas diz, duro é para ti. Ele deu uma advertência. Paulo tinha que ouvir o meio, mas só que ele tinha que ir para quem? O meio indicava quem? O evangelista. Então Jesus indicou quem? Jesus sabe, meus irmãos. Jesus subiu e deixou a incumbência com a igreja. A igreja tinha que pregar. Embora Jesus salvasse, ele disse o seguinte: Paulo, você tem que ir para quem? Para Ananias. Olha aí, meus irmãos. Então, Deus respeita o ministério que Ele mesmo confiou aos homens. Deus entregou na mão dos homens o ministério de evangelista, de bom semeador. E todos os homens precisam, os que são sinceros, Deus lhe dá um meio. Mesmo no meio dos índios, mesmo no meio de países comunistas, se tiver pessoa sincera, Deus vai dar um meio. Pode ter certeza. Deus se sente na sua obrigação. Se tiver coração sincero, Deus vai lhe dar um meio. Glória a Deus. Com isso, vejamos. Paulo aceitou a oportunidade. Ele foi até Ananias e ouviu de Ananias o que devia fazer. Glória a Deus. Então, meus amados, nós estamos encerrando a nossa aula mostrando que a oportunidade, embora ela não garanta a salvação, mas o meio da revelação indica o bom semeador, o Pedro, o Felipe e o Ananias. E todos têm que receber a mensagem, a palavra, como uma semente para poder produzir bons frutos. Então, nós concluímos pedindo que todos possam usar esse subsídio na sua escola aí no domingo. Todos os alunos receberão com todo prazer e com toda alegria esta maravilhosa revelação. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos. Amém.